Olá, bem-vindos ao Life com Lu. Aqui falamos sobre assuntos que podem ajudar você a ser feliz com o diagnóstico de autismo do seu filho. Meu nome é Sheila Rocha e eu sou analista do comportamento e mãe do Lucas, de 9 anos, que é autista. Hoje nós vamos falar sobre tipos de escola. Até então, nós falamos muito sobre inclusão escolar, sobre professor especializado, agente educacional, várias questões ligadas a essa inclusão. Hoje eu queria falar com vocês sobre sistemas de ensino, né? Muitos pais, na busca aí por uma escola, quando as coisas começam a ficar muito complicadas na escola regular, eles me procuram, me perguntam qual seria um bom caminho para uma escola, né? O que eu devo procurar na escola quando eu for procurar um ambiente para o meu filho estar? Então, muitas pessoas até pensam em optar por escolas especializadas, escolas com métodos de ensino diferenciados, que propõem algumas situações que são mais livres e tudo mais. Mas a gente tem que ter um certo cuidado e tentar entender quais são os princípios do ensino dessas escolas, o que elas propõem como proposta pedagógica de realmente ensinar a criança. Então não é simplesmente a gente pensar, a escola é muito legal, meu filho fica feliz lá. Não, eu tenho que pensar se aquele tipo de abordagem educacional faz sentido na cabeça de uma pessoa com autismo. Vai fazer sentido para a vida do meu filho. E se ela vai ser adequada com as habilidades que o meu filho com autismo tem. Então é uma coisa meio complicada aí, a gente tentar ir a uma escola e a gente às vezes vê uma situação que nos parece ideal. Por exemplo, nós vamos falar especificamente sobre 3 sistemas aqui, né? A gente já conhece a escola convencional, que é aquela regulamentada pelo Fundo Nacional de Educação. Então, essa escola é a escola básica, é aquela escola onde todo mundo senta na cadeira, tem uma professora, tem uma sala delimitada por paredes, né? Então, é uma escola que funciona de uma maneira clássica, como a gente conhece, aquela escola que a gente frequentou, a grande maioria de nós, né? É a escola adotada ou regulamentada pelos institutos que são municipais, estaduais, federais, as secretarias de educação. Então é aquela escola que todo mundo conhece, né? Essa é a escola que é o modelo que a gente tem aí conhecimento. Depois a gente tem a escola especializada, que no Brasil, a nossa escola especializada de padrão ouro é a APAE, né? Então sim, autistas podem ir para a APAE? Podem. Em algumas cidades, como na minha cidade, por exemplo, existe um centro dentro da APAE que é especializado em autismo, né? Então, aqui em São Paulo já existem várias escolas da APAE, né? Várias APAEs que têm centros especializados em crianças com autismo. A minha sugestão, a minha ideia é de que crianças frequentem, mesmo crianças com autismo, frequentem escolas regulares, né? Que a gente tente ao máximo essa inclusão. Mas a gente sabe que muitas crianças com alto comprometimento, elas acabam tendo que ir para uma escola especializada como a APAE, para que elas possam se desenvolver de uma maneira mais estruturada, elas tenham uma orientação baseada em outros princípios que não são os princípios da pedagogia necessariamente. Então você vai envolver psicologia, você vai envolver a análise do comportamento aplicada. Seria ideal que isso estivesse incluído na escola regular, né? Mas como essa não é talvez uma realidade nossa em todos os locais, muitas vezes se faz necessário o encaminhamento para uma escola especializada como a APAE. Isso porque essas crianças têm distúrbios sensoriais grandes e graves e os ambientes devem ser mais controlados. Isso também porque as crianças têm mais necessidade motora, né? Mais necessidade de integração sensorial, busca sensorial, o que acaba sendo um pouco contrário à ideia da escola convencional, que é a criança ficar sentada lá na mesinha da escola, estudando e lendo e fazendo atividades manuscritas, né? Pintar, colar. Então, muitas vezes, realmente, esse pode ser um bom caminho, essa pode ser uma alternativa, dependendo do comprometimento dessa criança,
certo? A gente vai ter aí as APAES também como um apoio educacional de carreira. Por exemplo, aqui na minha cidade, a APAE tem um programa juntamente a uma fábrica nacional, que emprega pessoas com autismo para fazer um empacotamento dos produtos, e isso acontece lá dentro da APAE. Então também é uma excelente iniciativa, também é uma oportunidade de colocação no mercado de trabalho de pessoas com autismo, né? E a APAE consegue gerir esse processo. Então a fábrica, o empacotamento dessa fábrica em particular, fica alocado dentro lá da APAE, né? Então os jovens, né, os adultos que já participaram desse processo da APAE são convidados a trabalhar nesse local, recebem o seu salário, trabalham tempo de jornada de trabalho, são registrados, tudo acontece de maneira legalizada, mas eles têm uma supervisão do pessoal da APAE, então também pode funcionar muito bem. Agora, as pessoas perguntam em relação às escolas mais alternativas, digamos assim, né? Então, em relação às escolas Waldorf, de pedagogia Waldorf, as escolas construtivistas e as escolas que têm trabalhos montessorianos, ou seja, utilizam o método montessoriano. Bom, vamos começar pela escola construtivista. A escola construtivista nada mais é do que entender que o indivíduo constrói o seu conhecimento a partir da interação dele mesmo, com ele, com os objetos e com o meio. Então, pensar numa escola construtivista, onde as crianças estão sentadas numa carteira, não é coerente. Então, em primeiro lugar, se você for uma escola que se diz construtivista e as crianças estão formatadas como num ambiente de escola regular, a gente já tem um embate grande aí, essa escola não é construtivista, né? Uma escola construtivista é uma escola livre, então é uma escola que tem poucas barreiras físicas, ou seja, os ambientes não são fechados, as crianças são convidadas a explorar, por exemplo, o meio ambiente, são convidadas a explorar a natureza, elas são incentivadas a fazer experimentos, então elas vão aprender, por exemplo, estados físicos da água, elas vão experimentar isso de maneira concreta, tá? Elas vão, por exemplo, aprender biologia, aprender sobre plantas de maneira naturalística. Então, elas vão a campo, elas vão experimentar essas coisas. Por que isso pode ser bom para a pessoa com autismo? Porque as coisas são mais concretas, obviamente, né? Mas a gente tem uma barreira aí, né? Quando a gente fala de ensino para pessoas com autismo, a gente precisa de uma certa estrutura para que a pessoa com autismo consiga ter passos de aquisição daquela habilidade ou daquele conteúdo e nós possamos ter passos de verificação se aquele conteúdo está sendo adquirido e precisamos também ter passos de manutenção desses conteúdos e generalização dos mesmos. Então a gente precisa ter uma certa estrutura para poder gerenciar esse processo. E numa escola construtivista, essa estrutura simplesmente não existe. Né? Por quê? Porque a escola por si só tem um sistema de ensino livre. Cada um vai aprender ao seu tempo, cada um vai aprender à sua maneira, explorando as coisas que deseja explorar, né? E a gente sabe que uma pessoa com autismo, se a gente deixar necessariamente uma criança com autismo, ela não vai explorar nada. Ela vai ficar fazendo uma atividade repetidamente, sem uma função específica dessa atividade, e a gente vai estar fadado a não conseguir nem introduzir um conteúdo e muito menos verificar se essa criança adquiriu esse conteúdo. E quando eu falo verificar, não é através de provas, né? Porque esse sistema para pessoas com autismo definitivamente não funciona. Então, a gente verifica como? A gente verifica aplicando exercícios, aplicando temáticas, relacionando coisas, fazendo com que essa criança entenda o sentido daquilo e não necessariamente decore uma informação, tá? Bom, quando a gente fala daí dessa escola construtivista, a gente vai ver que utopicamente seria ideal para uma pessoa com autismo, né? A gente pensaria assim, não, essa escola é perfeita, porque ele vai conseguir interagir com as coisas, ele vai conseguir ver as coisas na prática,
mas na realidade não é assim que funciona para uma pessoa com autismo. Ela precisa de uma estrutura, ela precisa de um apoio para que ela seja introduzida a esses conteúdos, a esses sistemas, a essas informações. E isso deve ser feito de maneira muito estruturada, no sentido de levar essa informação da maneira como a criança aprende. E isso que deveria ser feito na escola regular, certo? Depois a gente tem pedagogia Waldorf. Na verdade, a mesma intenção da escola construtivista. A criança aprendeu a se respeitar as condições dessa criança, a história dessa criança, o emocional dessa criança, o espiritual dessa criança, para que ela consiga por si só adquirir conhecimento. Então a gente vai ver também que existem as mesmas dificuldades do que numa escola construtivista pura, porque a gente vai precisar de uma grande mediação para que isso aconteça. E quando a gente fala em mediação, a gente já vai automaticamente falar em estrutura. A gente vai ter que colocar isso num contexto onde exista um mediador, porque a proposta do construtivismo é justamente o papel do professor ser meramente introdutor. Então ele é um mediador, obviamente, mas ele é um mediador muito mais leve do que o mediador que é um professor como nós conhecemos. Ele, na verdade, ele só desperta a curiosidade, mas quem se aprofunda no conhecimento é o próprio aluno. E se a gente deixar isso por conta de uma pessoa com autismo, a gente vai ter muita dificuldade de ter sucesso nessa descoberta, né? Bom, depois a gente tem aí as escolas que utilizam o método Montessori. Então, até agora a gente falou de filosofias pedagógicas. Então, Waldorf e construtivismo são filosofias pedagógicas. Então, são maneiras de se abordar a educação, de se entender o ensino. Já o método Montessori é um método. Então, qual a diferença entre as duas coisas? É um sistema estruturado que usa determinadas ferramentas para auxiliar a criança a fazer essa aquisição de conhecimento. Então, a partir do momento que eu falo em método, eu falo em estrutura. De alguma maneira, uma maneira ou outra, isso está estruturado dentro de um esquema, dentro de um sistema. Então, o método montessoriano ele tem muito a acrescentar para uma pessoa com autismo, por exemplo. Por quê? Porque ele vai partir da abordagem construtivista também, né, da ideia em que a criança interagindo com o objeto, interagindo com o meio, ela vai adquirir conhecimento. Só que é dado para essa criança esse método, é dado esse objeto, é dado esse meio é criado para que essa criança consiga interagir. Então, existe uma grande estrutura. Então, o método Montessori, ele é muito concreto. Ele parte de princípios organizados e ordenados que trabalham com itens concretos. Então, a alfabetização no método Montessori é 100% concreto. O que isso quer dizer? A criança vai ver a letra. Então, a letra aparece para a criança no primeiro momento de forma concreta. Ela aparece numa filipeta de madeira, ela vai aparecer escrita na areia, ela vai aparecer colada no cordão com cola. A professora vai fazer o movimento da letra no corpinho da criança. Então, existe uma interação sensorial de vários sentidos relacionados a esse objeto de aprendizado que é a letra, né? E isso vai para vários âmbitos. Então, assim, o método Montessori também vai estimular desenvolvimento neuromotor. Então, além de estar desenvolvendo as capacidades neurológicas e cognitivas da criança, ela vai estar ajudando a desenvolver processos motores que vão levar à melhora na pressão e apreensão para a criança poder descrever, vão levar a um entendimento de sequência e repetição para que a criança entenda a finalidade. Então, muitas dessas coisas, concentração, né? Muitas dessas coisas podem ser decisivas aí nos processos de aprendizado da criança com autismo. Então, se vocês me perguntarem
qual seria o melhor sistema educacional, eu diria que uma boa escola, uma escola inclusiva, que utilize um método montessoriano para alfabetização até o 3º ano no ciclo básico. Essa seria uma boa escola para a gente poder indicar e orientar para uma pessoa com autismo. Essa é uma percepção particular minha, devido à minha experiência aí com escolas e com mães e com observar como essas coisas se desenvolvem. Muitas vezes esse caminho que o Montessori abre pode abrir novas possibilidades de habilidades que a criança talvez não despertaria em outros ambientes. Então, uma boa escola que utilize um método apropriado como o Montessori dentro de um sistema inclusivo é uma escola convencional, né? Ela só opta por fazer o ciclo básico dentro do método montessoriano. Isso, para mim, é de grande valia. Eu acredito que a criança tem muito a se beneficiar com esse sistema. É claro que vai depender da escola, vai depender do professor, vai depender da família, vai depender dos colegas, vai depender de uma série de coisas e da capacidade da própria criança, das preferências dessa criança, do manejo que ela vai ter na escola. Então, a escola é uma situação complexa, mas o que a gente tem que buscar quando vai? Porque a gente, quando vai buscar uma escola, a gente não sabe qual vai ser o desfecho dessa jornada escolar do nosso filho com autismo, né? Mas quando a gente vai buscar essa escola, são pontos que a gente tem que considerar, né? Escolas que tenham estrutura, que utilizem métodos como Montessori, por exemplo, que sejam mais concretas na formação do conhecimento, que sejam ao mesmo tempo estruturadas e que tenham um bom programa de inclusão, que tenham disposição para trabalhar com crianças com autismo, né? Por exemplo, já seria um bom caminho, que tenham uma supervisão de educação especial. Então, essas são questões que nós devemos procurar. Claro que aqui eu estou falando de uma escola particular, né? Não estou falando do sistema público de educação. A gente não tem essas possibilidades no sistema público de educação. Mas muitas vezes, principalmente aí na primeira infância, digamos assim, do 1º ao 3º ano, que é o ciclo básico, às vezes vale a pena tentar investir numa escola particular que tenha essa gestão educacional um pouco mais estruturada, um pouco diferenciada, que possa atender essa criança de maneira mais particular, para que a gente tenha sucesso no futuro. Ou, por exemplo, que a gente possa garantir a alfabetização no mínimo dessa criança, né? Porque aí a gente vai abrir uma série de possibilidades e portas. Eu vou mostrar um videozinho para vocês aí agora, que é do Lucas, ele fazendo uma atividade relacionada ao método montessoriano, que é uma atividade de rabo de gato, né? Eles começam a desenvolver esse tipo de atividade desde o 1º ano, na verdade desde do jardim, mas aí no 1º ano isso se intensifica, vem juntamente com a filosofia ou a ideia do Montessori do desenvolvimento neuromotor. E aí ele está fazendo um cachecol, né? O Lucas é uma criança com comprometimento cognitivo alto e a gente consegue resultados motores fantásticos, né? Devido a esse estímulo constante, obviamente, mas também a escola atua como como um agente muito estimulante para esse tipo de atividade. Então, muitas coisas que talvez ele não consiga desempenhar de forma pedagógica ou não tenha esse alcance acadêmico, a gente consegue esse alcance de outras formas dentro da própria escola. Então, vocês vão dar uma olhadinha aí.
Bom, viram o videozinho do Lucas? Então, o que está sendo trabalhado ali naquela situação? Esse é só um exemplo de técnicas para desenvolvimento neuromotor do método Montessori. Existem N possibilidades, muito material desenvolvido dentro da faixa etária, do desenvolvimento para cada idade, né? Então, a escola vai seguindo isso, vai capacitando os profissionais, os professores, para aplicarem esse método, né? Adquire os materiais, desenvolve os materiais conforme o método e aplica. Aí a gente vê uma sequência de coisas. Então, ele tem pinça, ele tem que ter destreza motora, muito foco e atenção, né? Muita concentração na hora de desenvolver esse tear ali, e o resultado que é muito prazeroso, né? Porque a criança vê o desenvolvimento de algo que ela está construindo. Então, tem uma série de desafios motores, tem uma série de desafios de concentração, de tempo de concentração, porque leva muito tempo para fazer, eles ficam muito tempo, todos os dias, vários minutos durante a aula fazendo isso. Isso serve até como um regulador sensorial, no caso do Lucas, que é uma criança de alta concentração, então ele gosta de estar concentrado em uma atividade, né? Isso para ele é regulador. Então, a gente consegue até utilizar isso como forma de descompressão, né? Dentro da própria sala de aula. E além do orgulho próprio de estar construindo algo, de estar fazendo algo por si só, sozinho, de forma autônoma. Então, gente, fica aí meu recadinho. Se vocês gostaram do conteúdo, curtam. E curtam lá o nosso canal no YouTube, se chama também Life com Lu, se inscrevam, porque lá tem muitos vídeos muito legais que podem ajudar você. Tá joia? Muito obrigada!